Olá, colegas. Vamos agora para as questões do 5º capítulo do nosso Direito Tributário Esquematizado. Vamos à primeira questão, cujo enunciado é o seguinte: a obrigação tributária acessória relativamente a um determinado evento que constitui em tese fato gerador de um imposto, alternativa A, não poderá ser instituída em relação ao mesmo fato jurídico por mais de uma pessoa política distinta. A assertiva está errada. Afinal de contas, por exemplo, quando se vende uma mercadoria, aquela venda por si só vai acabar fazendo com que aconteça o fato gerador tanto do ICMS, que é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial, quanto de uma contribuição que incida sobre o faturamento. Afinal de contas, a grana que entra vai ser faturamento da empresa e a União pode estipular suas obrigações acessórias, assim como o Estado pode estipular suas obrigações acessórias. Aquela informação deve ser objeto de uma declaração do contribuinte para o município, por exemplo, na guia de informação e arrecadação do ICMS, também deve ser objeto e vai interferir na declaração que o contribuinte vai fazer para a União, a DCTF. Então, é possível sim que dois entes tributantes diversos criem obrigações acessórias distintas com relação ao mesmo fato da vida, de forma que a alternativa A ela é falsa e, portanto, não corresponde ao gabarito. A alternativa B diz que não pode ser exigida de quem é imune ao pagamento do imposto. Bem, você pode ser imune, pode ser isento, não ter que pagar o tributo, contudo, ser obrigado a emitir uma nota fiscal, a declarar determinada operação. Afinal de contas, em direito tributário, o vínculo entre acessório e principal não é tão forte quanto aquilo que a gente fala em direito privado quando compara coisas principais e acessórias. Lá se fala que não há acessório sem principal, o acessório é acessório sempre de alguma coisa, não é? Se você comprova em direito privado que não deve determinado valor, você também não deve as multas e os juros que seriam meramente acessórios. Em direito tributário a coisa não funciona assim. Até porque, com relação a esse exemplo dado, né, a multa ela é a obrigação tributária principal, né? O principal e o acessório aqui vocês sabem que é diferente, é o pecuniário versus não pecuniário. E fica claro que pode haver aqui acessório sem principal. Já existiu no Brasil declaração de imposto de renda de isento e ainda existe declaração para empresas imunes. Então, no final das contas, o fato de você não ter que pagar a obrigação principal não lhe retira o dever de praticar obrigações acessórias. São muito comuns casos de mercadorias isentas, por exemplo, mas quem compra a mercadoria tem o direito e quem vende tem o dever de emitir nota fiscal mesmo havendo isenção naquela operação. Então dizer que não pode ser exigida a obrigação acessória de quem é imune é um equívoco. Ok? A alternativa C pode ser exigida, lembramos que estamos falando de obrigação acessória, né, de quem é isento do imposto. Verdadeiro, pelo que acabamos de falar, acabamos de dizer isso, o mesmo raciocínio vale para isento e imune. A alternativa D, a obrigação acessória poderá ser exigida de quaisquer pessoas designadas pela lei tributária que disponham de informações sobre os bens, serviços, rendas ou patrimônio de terceiros, independentemente de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão por aqueles exercidos. Olha, nós vamos estudar lá na parte relativa à administração tributária algumas regras referentes aos órgãos que põem na prática as regras que constam no Código Tributário e nas leis tributárias, aos órgãos de fiscalização tributária. Lá entre essas regras aparecem as regras de sigilo e lá se deixa claro que quem tem o dever de manter sigilo com relação às informações que recebe no exercício de seu trabalho, ofício, profissão, essa criatura não pode ser obrigada pelo fisco a prestar informações, ok? Então, por exemplo, o sujeito que é psicólogo, certo? Suponha que a Receita Federal desconfia que João está praticando atos que configuram sonegação de impostos. Então a Receita Federal também sabe que João está fazendo uma terapia com um psicólogo chamado Bruno. Poderia a União Federal notificar Bruno para que Bruno diga, olha, ele confessou algum ato de ilicitude ali tributária? Ora, o Bruno, nesse caso sendo psicólogo, ele tem toda uma legislação tributária que lhe obriga a manter sigilo. Então haveria um conflito na lei tributária e a lei do sigilo profissional. Tem que haver uma exceção ou numa ou noutra. Ou você excetua o sigilo ou você excetua o dever de prestar informações. O Código Tributário Nacional
optou por excetuar esse dever de prestar informações. Então, o artigo 197 do Código traz uma lista de pessoas que é obrigada a prestar informação, só que o parágrafo diz que quem tem o dever de manter sigilo não é obrigado a prestar tal informação, certo? Então, essa questão aqui envolve, claro, obrigações acessórias de prestar informações, mas envolve uma informação que a gente vai aprofundar no capítulo referente à administração tributária. De qualquer forma, o entender está errado, porque essas pessoas aqui não são obrigadas a prestar essas informações. A alternativa é: a obrigação acessória não é exigível no caso de não incidência tributária, pois inexiste interesse da arrecadação ou fiscalização tributárias a justificar a imposição acessória. Bem, o que eu falei para imunidade, para isenção, vale para esse caso de não incidência. Aliás, como estudado no capítulo 2º do livro Direito Tributário Esquematizado, imunidade é um caso de não incidência. É um caso de não incidência constitucionalmente qualificada. Não incide o tributo porque a Constituição proibiu a incidência naquele caso. Então, o mesmo raciocínio vale para qualquer caso de não incidência, de isenção, de alíquota zero, não importa. A obrigação acessória, se prevista efetivamente na legislação tributária, tem que ser cumprida, ok? Com isso, a gente conclui a análise dessa questão.